Como as histórias de família impactam na sua vida? Esse é o tema da nossa live de hoje, nessa sexta-feira linda, começando aqui com vocês, para a gente falar sobre constelação familiar, desenvolvimento sistêmico e como que a sua vida pode ser muito melhor a partir do momento que você se conhece, se percebe, se aceita e respeita as suas origens. Vou convidar você a convidar as pessoas para estar aqui com a gente. Nosso bate-papo dessa live vai ser bem especial, vamos fazer exercício e tudo mais. Oi, Alan, que delícia! Oi, Rosa! Vou encaminhar aqui a live para saberem que nós já estamos ao vivo. Esse está sendo um horário alternativo, porque hoje eu tive uma reunião de manhã, mas pode ser que esse horário se torne o nosso horário oficial a partir dessa próxima semana. Vocês me contam, inclusive, se gostaram dessa possibilidade, tá? Quem tá chegando aqui agora, encaminhe essa live para as pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar desse conteúdo. Então, hoje nós vamos falar justamente da base mesmo da constelação familiar, né? Eu vou encaminhar aqui para mais algumas pessoas e já introduzo com vocês como que nós vamos conversar aqui hoje, tá? Vamos lá, dá vontade de enviar para todo mundo. Vou enviar para o máximo possível de pessoas aqui. Se puder fazer o mesmo, vai ser legal também, tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Então, hoje, dia 12. Ai, gente, tão bom, né? Olha, gente, que engraçado. Acabei de ver que o livro tá aberto aqui no capítulo 12 também. Live no dia 12, às 12h12. E muitos 12 aí para nós. Não sei o que significa, mas eu gosto bastante dessa sincronicidade, né? Então vamos lá, eu sou Paula Cassanho Vaz, psicóloga, consteladora familiar, facilitadora de desenvolvimento sistêmico. Minha especialidade é levar você a se libertar dessas amarras, desses padrões difíceis que a gente herdou da nossa família e que muitas vezes nem sabemos que herdamos, assim como toda a nossa mentalidade, escassez, de medo, de preocupação, de angústia, né? Porque eu acredito do fundo do meu coração que nós nascemos para prosperar, que nós nascemos para superabundar, que nós nascemos para ser livres para prosperar, que nós nascemos para cumprir um chamado espiritual muito bonito e que no que aconteceu no decorrer do nosso desenvolvimento, principalmente quando a gente começou a ficar mais mocinha e mocinho, a gente foi se esquecendo dessa essência e por isso acabamos chegando num ponto de muito esforço, num ponto de muita dor, num ponto de muitos adoecimentos em vários níveis e áreas da nossa vida, né? Então hoje nós estamos aqui começando o que eu chamo de jornada soul sistêmica, de alma. E eu vou escrever o tema da nossa live aqui para quem estiver chegando poder se situar também. Como as histórias de família, aí eu vou colocar barra da nossa origem familiar, né? Impactam na nossa vida. E quando eu estava meditando sobre a live de hoje, me veio muito forte a palavra merecimento. Quem aqui já passou por uma situação de você se perceber prosperando, fazendo dinheiro de uma forma fluida, potente e grandiosa, gostando do que faz, gostando do seu trabalho, gostando do momento de vida que você tá, mas parece que de alguma forma não conseguindo usufruir e ter prazer em viver os seus frutos. Não está aqui por acaso. Nunca, né, Fer? Que delícia. Né? Então, quem aqui nunca passou por algo que de repente você olha e fala, gente, parece que eu não mereço tudo isso. Ou mesmo começa a evoluir financeiramente falando, profissionalmente falando, nos teus relacionamentos, na sua saúde, no seu corpo. Você começa a ficar bem, começa a ficar com a aparência que você gosta, cabelo, barba, bigode para quem tem. E de repente parece dar um bug na tua saúde, dá um bug no teu corpo, ou você engorda, ou você emagrece, começa a ter de repente um sintoma, um efeito de alguma coisa. E ó, já vou te avisar, eu também passo por isso, obviamente. Todos nós estamos em processo de desenvolvimento e é sempre muito importante a gente lembrar, inclusive, que na vida nós vamos continuar evoluindo e, portanto, vamos precisar fazer outras constelações, vamos precisar fazer outros processos, vamos precisar fazer movimentos contínuos de melhoria contínua. Tem uma cartinha que eu gosto muito, nas cartinhas sistêmicas aqui, inclusive esse baralhinho são cartas da minha autoria, né?
E acho que eu não deixei separada essa aqui. Que diz assim: só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. E por que eu já tô começando com essa expressão aqui pra gente se perceber? Porque independente da fase de vida que você tá, independente das crises na sua vida que você possa estar vivendo, independente dos movimentos de relacionamento de casal, de profissão, de dinheiro, de saúde que você esteja vivendo, todos nós, além de termos uma vinculação, além de termos uma conexão mais forte do que a gente pode imaginar e mais forte do que é ensinado, não é ensinado na escola, né? Nós temos essa vinculação com a nossa origem, nós temos questões de crenças limitantes e por isso nós acabamos vivendo uma vida com limites. E qual que é o objetivo dessas lives da jornada Soul Sistêmica? Qual o objetivo da comunidade Soul Sistêmica, que eu vou começar a falar mais para vocês desse projeto? É justamente fazer com que você vá se desenvolvendo. Eu, Paula, como psicóloga, como consteladora, eu sempre digo que minha maior missão é educar. Você vem comigo, faz uma constelação em grupo, faz comigo uma constelação individual, online, presencial, não importa. É maravilhoso, é sempre muito maravilhoso. Por quê? Porque no momento em que você faz essa constelação, igual esses dias eu estava tratando uma pessoa, uma mulher maravilhosa, uma empresária extraordinária, super potente, e aí no final ela diz assim pra mim: tá, mas e agora? Tô me sentindo leve, tô me sentindo fluida, tô me sentindo com vontade de viver, mas e agora? Qual é o próximo passo? E aí eu disse pra ela: o próximo passo é estudar. E é por isso que eu produzo os conteúdos aqui, é por isso que eu convido vocês para as imersões, para os workshops. Nós vamos começar agora com esses conteúdos mais focados no você olhar a sua ancestralidade, você olhar a sua história de origem, você olhar para as suas crenças de uma maneira mais presente, para que vá ressignificando e através desse ressignificar, ao invés de você ser puxado para trás, você possa impulsionar, você possa seguir adiante, que é para isso que a gente nasceu, tá? Eu sugeri, na verdade, deixa eu começar do começo algo aqui que eu ainda não falei, né? Dia 18 agora, semana que vem, na quinta-feira, eu vou realizar, com o pessoal que está comigo na mentoria Sou Rica e na comunidade Soul Sistêmica, eu vou realizar uma imersão que se chama Curando a Minha Relação com a Minha Ancestralidade. Essa não é uma imersão fechada. Você que não está na mentoria Sou Rica e não está na comunidade Soul Sistêmica, você pode participar. A partir de agora eu vou fazer Feliz Natal, Natânia! Adoro que me chama, quem fala Feliz Natal. Olha que legal. A partir, na verdade, eu faço isso há 2 anos já, mas agora isso vai ser mais consistente. Todo mês vai ter uma imersão com um tema especial. Por quê? Porque eu percebi o seguinte, que, por exemplo, o mês passado foi mês do Dia Internacional da Mulher. É um mês que a gente fica num movimento sobre mulher. Algumas mulheres se sentem revoltadas e querem brigar pela causa da mulher. Algumas mulheres se sentem empoderadas e querem fazer acontecer. Mas esse movimento que acontece nesse mês, ele traz pra gente informações que impactam, que influenciam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos resultados. Da mesma forma, nós estamos em abril. Abril nós temos o descobrimento do Brasil, Tiradentes, nós temos o Dia do Índio. Tava vendo aqui, dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa no Brasil. Cara, que louco! Em 1500 foi descoberto o Brasil. Então, por mais que você não estude história, por mais que você não se relacione profundamente com isso, existe um campo que eu chamo de inconsciente coletivo que está atuando o tempo todo. E por que é importante a gente olhar para isso? Por que eu estou fazendo, inclusive, imersões temáticas todos os meses? Porque nós somos influenciados por esse campo invisível de informações e se nós não estivermos presentes, não estivermos orientados, o que acaba acontecendo? Muitas vezes a gente vai para o lado obscuro da força. E quando nós estamos machucados internamente, quando nós não aprendemos a olhar para a nossa história, e mesmo quando a gente já aprendeu, eu faço constelação como cliente há 12 anos que eu sou cliente de constelação, que eu sou profissional de terapia sistêmica e constelação familiar faz 10 anos. E mesmo assim, eu abro tema frequentemente. Mesmo assim, a hora que eu vejo, eu tô, nossa, o que é isso daqui? De quem que eu peguei isso? Eu costumo brincar que tem uma anteninha aqui, ó, que a gente fica lá e fica captando informação dos outros, desse campo inconsciente, invisível de informações,
que faz com que a gente sofra, a gente viva a filosofia dos 4S. Filosofia dos 4S, para quem não sabe, foi um insight que eu tive recentemente, que é o seguinte: graças a todo o nosso movimento, inclusive de educação religiosa arcaica, lá do passado, muito focado em pecado, muito focado em ser mártir, em sacrificar, em sangrar. Então, eu digo que se nós não estivermos buscando um novo olhar, existe uma tendência muito grande da gente viver sangue, suor, sacrifício e sofrimento. Sangue, suor, sacrifício e sofrimento. Sangue, suor, sacrifício e sofrimento. E qual que é o nosso objetivo com todos essas curas, com toda essa busca, com todos esses estudos que eu proponho para vocês, que não só comigo, porque vocês podem estudar com outras pessoas também, né? Mas qual que é o objetivo disso? É que você tenha mais facilidade na vida, para que você se liberte, não no sentido de apagar, porque a gente não pode apagar a nossa história, mas que você ressignifique a sua história, tanto de origem como a sua própria história, para que você possa seguir para a vida de uma maneira mais leve e mais livre. Eu acredito que as coisas são mais simples do que parece, entendeu? Então, por que nós vamos fazer essas constelações? Então, esse mês nós vamos fazer, semana que vem, curando a minha relação com a minha ancestralidade. Mês que vem, curando minha relação com a minha mãe. Depois, em junho, curando os meus relacionamentos. Em julho, nós vamos ter uma imersão de 2 dias, que vai ser pra gente constelar tudo que te impede de seguir adiante, e no outro dia fazer a cocriação do segundo semestre. Aí, em setembro, independência do Brasil. Nosso tema será a independência do Brasil e meu aniversário lindo e maravilhoso. Né? Em outubro, mês da criança, vamos constelar a relação com a criança. Novembro, fechamento de ciclos. E dezembro, de novo, pra gente se preparar para 2025. E aí, janeiro, e aí seguimos aí. Anualmente nós teremos agora as imersões mensais. E por que eu tô te contando isso? Porque tanto você pode participar agora dia 18, você vai pagar R$ 97,00 e vai participar, vai receber a gravação, vai ficar disponível, vai receber os exercícios, né? Como você pode participar da comunidade. E participar da comunidade, ao invés de gastar por ano R$ 1.597, você vai gastar ou investir R$ 497,00, vai participar de tudo e ainda vai participar de um grupo no Telegram, onde eu mando exercícios semanais. Já mandei um exercício, tudo isso para introduzir esse exercício aqui, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, porque ele é um exercício muito importante para a gente dar sequência nesses novos temas da jornada soul sistêmica, tá? Então, o objetivo da jornada soul sistêmica é a gente desenvolver a consciência sistêmica, é uma jornada de educação sistêmica para que você vá aprendendo sobre as leis sistêmicas, a postura fenomenológica, vá aplicando na tua vida e então você vai se tornando uma consteladora de si, um constelador de si. Você sabe o que é constelação, falando nisso? Eu sei que tem pessoas novas chegando aqui, muitas vezes até com medo de fazer constelação, não tem ideia do que seja constelação, né? Esse homem maravilhoso aqui, Bert Hellinger, que inclusive agora, em setembro, completa 4 ou 5 anos. Ai, agora me perdi. Enfim, mas é muito pouco tempo que ele faleceu, significa que a constelação é muito jovem, tem aproximadamente 20 anos aqui no Brasil, então veja que é uma filosofia muito nova, né, mas que tem uma grande embasada procedência. Bert Hellinger foi padre. Muitas pessoas falam, nossa, Paula, eu tenho a impressão de que Bert Hellinger é contra a religião, ou que a constelação é fora do processo do cristianismo e tudo mais, mas a constelação ela nasceu na filosofia do cristianismo. Olha que forte isso. As leis ordem, pertencimento e equilíbrio que Bert Hellinger percebeu e nomeou, elas são bíblicas, inclusive. Só que a constelação não tem nada a ver com religião. Algumas pessoas acreditam que tem a ver com alguma religião, mas não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com astrologia. O que é a constelação de uma forma muito prática? Existe a lei da ordem, cada coisa tem o seu lugar. Primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, primeiro marido, segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, não importa. CNPJs, empregos, casas, tudo tem o seu lugar. Não existe existe tudo com o seu lugar. Aí depois nós temos a lei do pertencimento, que é a que a gente mais vai falar nesse mês, inclusive.
A lei do pertencimento diz que tudo e todos que fazem parte de um sistema têm o direito de pertencer. E a nossa alma não entende exclusão, a nossa alma fica atenta. Paula, você está excluindo isso aqui. Paula, você está excluindo isso aqui. Oi, volta para cá, querida. Porque quando a gente exclui algo, nós temos uma tendência a compensar inconscientemente isso, vivendo algum sintoma, vivendo alguma perda, vivendo alguma coisa que nos traz dor, nos traz dificuldades, né? Então, dentro da lei do pertencimento, nós precisamos aprender a incluir os fatos. Inclusive, incluir não é conviver. Incluir é a gente respeitar, a gente aprender a olhar para aquilo que foi com tamanho respeito que a gente diz, ok, isso aqui fez parte, né? E nós temos a lei do equilíbrio, que diz respeito às nossas trocas nos nossos relacionamentos, às nossas danças. Conforme eu dou algo, você me dá algo. Por exemplo, a gente tá aqui na live, é uma live gratuita, né? Você vai recebendo, às vezes você vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo, vai assistindo. Aí você começa a desejar, não, pera lá, preciso fazer algo pela Paula. Aí você vai fazer um comentário na live, aí você vai fazer um comentário e vai fazer um depoimento, vai me mandar. Aí você vai vir e vai pagar para fazer uma imersão comigo, como na quinta-feira que vem, ou fazer uma sessão comigo. Aí você vai me indicar para uma amiga, para um amigo. Por quê? Porque daí você vai recebendo e vai tendo vontade de retribuir a lei do equilíbrio. E quando as relações bugam, quando as relações empacam, quando as relações se quebram, existe traição, ingratidão. Quando alguém dá demais, mais do que o outro pode receber, acaba invadindo um espaço, ou quando alguém toma demais, recebe demais e não dá nada em troca, e aí desequilibram as relações. Oi, tia! Oi, Nascimento! Tudo bom? Sejam bem-vindos. Então, Bert Hellinger percebeu essas 3 leis. E aí, durante toda a trajetória dele, psicopedagogo, filósofo, estudou psicanálise profundamente, psicodrama, enfim, muito estudioso. Quando ele foi para consultório, depois que ele saiu, né, que ele largou a batina, acho que fala assim, ele começou a perceber que mesmo que ele quisesse muito ajudar os pacientes deles, os grupos ou individualmente, tinha um teto. Parece que chegava um ponto que não evoluía mais. E aí ele foi pesquisar. Conforme ele foi pesquisando, ele encontrou muitas leis. Encontrou essas leis, encontrou a fenomenologia, que é o estudo dos fenômenos sem julgamento, encontrou a psicogenealogia, que é o estudo da árvore genealógica e o impacto da árvore genealógica na nossa vida, das memórias da nossa família ancestral, na nossa vida, na nossa família, na nossa vida, no nosso pensar, no nosso sentir. Encontrou a epigenética. Gosto muito de referenciar com livros, porque eu também sou muito estudiosa e eu não acredito em nada sem base, né? Por isso eu trago muito embasamento e por isso que eu sou tão educadora aqui. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu perceber, inclusive, esse livro aqui é um livro que eu gosto muito e eu indico muito, que é o livro do Bruce Lipton, que inclusive também é vivo, também faz parte de ensinamentos muito novos, né? Muito recentes. E ele diz o seguinte, ele fez pesquisas científicas que comprovam a influência da memória celular. O que é memória celular? Da genética, e memória celular também é comportamental. Nós herdamos muitas coisas da nossa família que a gente nem imagina que herdou, que inclusive esse é o nosso assunto de hoje. Quando nós olhamos uma árvore genealógica assim, eu gosto de trazer a palavra destino, e aliás, quem já está ouvindo isso pela 10ª, 20ª, 50ª ou sei lá quantas vezes você está ouvindo esse assunto, abre espaço no seu coração e ativa aí a mente de principiante. Muitas vezes não, sempre que a gente ouve com o coração aberto, a gente acaba extraindo alguma coisa que a gente não tinha extraído ainda, tá? Então toda família, todo núcleo familiar, todo clã familiar, todo sistema familiar é composto por muitas pessoas, muitas gerações, inclusive, nossa, agora que eu lembrei, minha mãe mandou hoje, só que tá no meu outro WhatsApp, minha mãe mandou hoje um negócio que fala, né, são não sei quantas milhares de pessoas que formam não sei quantos bisavós, tatravós, papapá, que é mais ou menos isso aqui. Existe algo que a gente chama de destino, que vem antes de qualquer pensamento, de qualquer razão cognitiva. O destino é uma programação herdada que todos nós temos e que diz respeito à quantidade de repetições de padrões que nossas gerações anteriores estão fazendo há décadas, milênios, sei lá quanto tempo. Então, é por isso que eu sempre gosto de dizer que
Quando nós vamos analisar um sintoma, vamos supor que você tem um sintoma na área financeira. Vamos supor que você tem um sintoma físico, uma doença recorrente da sua família. Que você tem um tipo de relacionamento. Paula, as mulheres da minha família foram todas mães solteiras. Os homens da minha família, todos que tiveram negócio, faliram. Dinheiro na minha família sempre foi um problema. Sei lá, saúde física, o emocional sempre foi um problema na minha família. Qual é a nossa tendência? Mesmo sem conhecer, escreve isso aí. Mesmo sem conhecer as histórias, sem conhecer as pessoas, sem saber o nome ou de onde vieram, nós temos uma tendência, devido à memória celular, a repetir alguns padrões. E é por isso que muitas vezes, o que acaba acontecendo com a gente? Você tem uma vontade, você estuda sobre o que fazer diferente, você sabe o que fazer diferente, às vezes até consegue colocar em prática algumas coisas diferentes, mas a hora que você vê, você está colhendo os mesmos tipos de resultado. Quem aqui já se percebeu nisso? Por exemplo, às vezes está numa dieta física, uma dieta de emagrecimento. E por mais que você faça a dieta, que você vá na academia, que você faz as orientações do médico, você não consegue emagrecer. Ou você está numa orientação financeira, está lá organizando planilha, está lá organizando investimentos e tudo mais, de repente trava tudo. De repente teu negócio tem um problema. De repente você perde dinheiro em alguma coisa. Por que isso acontece? Porque nós somos muito mais vinculados às histórias de família do que a gente pode imaginar. E Bert Hellinger tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que quem não conhece a sua própria história tende a repeti-la. Mas Paula, você está falando para mim, se eu não conheço meus avós, meus tataravós, minhas gerações anteriores, como é que eu faço para conhecer? É por isso que a gente constela. Porque quando nós estamos olhando numa constelação, o que é uma constelação? É o exercício da gente... a Fer fez assim. O que é uma constelação? É um exercício que eu sou treinada para fazer, onde eu vou fazer conta sistêmica com você. Onde eu vou analisar junto com você que padrões são esses. Você me conta, por exemplo, numa sessão de constelação, você me conta algumas informações, baseado nessas informações eu vou montando um mapa de pontos pra gente olhar, e quando a gente coloca os bonequinhos, as peças ou as pessoas, se for o caso a gente tá fazendo com pessoas, na quinta-feira inclusive, de falar nisso, Fer, vem quinta, quando a gente... Coloca lá, por exemplo, ó, vou colocar aqui. Vamos supor que daí a gente tava fazendo uma constelação e aí a pessoa ela vai colocando os bonequinhos aqui. Ela nem sabe quem é quem, né? Aí eu já fiz uma investigação com ela, ela já me contou que a mãe teve um aborto, ela já me contou que ela tá com um problema financeiro, ela já me contou que ela só tem problemas de relacionamento, os relacionamentos que ela atrai são abusivos e tudo mais, né? Aí, a hora que eu vejo, vamos supor que essa aqui é a pessoa, ela coloca a pecinha dela. Aí a pecinha dela tá ali, ó, olhando pro aborto da mãe, que ela nem lembrava que a mãe tinha falado que tinha tido um aborto. Ou ela tá ali, tá de costas pra vida. Aí aqui tá a prosperidade dela, vamos supor. Aqui tá a prosperidade, tá o futuro, tá um relacionamento saudável, tá uma vida saudável, um corpo saudável, mas ela tá ali olhando pra uma perda que não foi reconhecida. Ou ela tá ali olhando para um destino daquela família, das mulheres da família. Vamos supor que essa peça aqui é o destino das mulheres da família. E essa pessoa que tá fazendo a constelação tá aqui, se apresenta olhando, tem olhinhos as pecinhas, pro destino das mulheres da família. Então o que a gente faz aqui? Não importa se a pessoa sabe ou não sabe o que teve no destino das pessoas. Quais foram os padrões que aquelas pessoas... Porque, inclusive, tem gente que foi adotiva, né? Que foi adotada. Tem gente que a mamãe faleceu logo quando era criança ou até no parto. Tem gente que o pai não ficou, foi embora. Então, não necessariamente você precisa conhecer as histórias. Conhecer a história, como Bert Hellinger fala, né? Se você não conhece a tua história, você tende a repeti-la. A mágica que eu falo da constelação é que a gente consegue fazer essas observações aqui com temas que não precisam de dados, de informações racionais. E aí Bert Hellinger diz nesse livro, que eu deixei até aberto aqui para vocês, olha que legal. A violação de uma hierarquia se revela na constelação familiar. O que é isso? Que se alguma coisa está fora do lugar, se alguma coisa está em desequilíbrio, se alguma coisa está sendo excluída, a gente consegue ver na constelação familiar.
Por exemplo, na quinta-feira que nós vamos constelar, quinta que vem, fica a dica, vai ser às 19h30 às 22h30. Uma imersão de 3 horas, tá? R$97, inclusive. Fica a dica, muito barato, tá? Eu coloco, tem pessoas ali que vão representar, então nós vamos ter voluntários que vão representar os temas. E o que eu vou falar pra você lá naquele dia? Vou falar, pensa no teu tema. Aí vamos supor que você fala assim pra mim, ai Paula, eu vou constelar a minha relação com dinheiro, porque o meu problema tem sido dinheiro. Aí eu vou colocar uma pessoa lá que vai representar os excluídos da família. Até porque nós estamos num mês onde nós vamos olhar bastante para as exclusões da nossa família, né? Para essas histórias que foram excluídas, para a revolta que muitas vezes nós ficamos no nosso coração de dor, de saudade da nossa pátria, porque aqui no Brasil nós temos muitas pessoas que fugiram das suas pátrias para vir para cá. Graças a isso nós estamos aqui, mas tem uma dor muito grande, muito latente, muito celular das pessoas, dos nossos ancestrais, que tiveram que largar suas pátrias para fugir e sobreviver. Então nós vamos colocar os excluídos e nós vamos colocar essa dor ancestral no campo. Uma pessoa vai representar isso, entendeu? Então assim, não importa o que foi que aconteceu com essa pessoa. A gente não sabe nem que pessoa que é. Na verdade, quando essa pessoa está representando ali no campo um excluído, a sua ancestralidade, o que acontece? Você olha para isso com respeito, você é levado a olhar para isso com respeito, inclusive através das falas sistêmicas, que eu utilizo bastante as cartinhas, inclusive para não sugestionar, né? E também, lógico, tem uma super experiência e eu também conduzo esse olhar, esses exercícios de liberação, e mesmo sem nem saber quem que existiu lá atrás, você consegue se reconciliar com isso e deixar, liberar, devolver aquilo que não te pertence. Repete assim comigo. Muito peso que eu carrego e que me impede de alavancar, que me impede de prosperar mais, que me impede de ter mais prazer na vida, que me impede de ser mais saudável, que me impede de ter um relacionamento mais delicioso. Muito dessas dores, pesos e temas, questões difíceis que a gente está vivendo hoje, estão diretamente relacionadas a alguma carga que você pegou para você, porque você achou que você que tinha que cuidar disso. Inconscientemente, óbvio. Então, todos nós em algum momento estamos num posicionamento de salvador de alguém da nossa família, de um destino da nossa família, ou do nosso pai, da nossa mãe, de um irmão, de um tio. Ou nós estamos como mediadores de alguma questão de herança, de alguma questão de relacionamento de casal dos nossos pais, de alguma questão. Ou nós estamos olhando para trás com uma mágoa, com um ressentimento de coisas que não aconteceram ou que aconteceram e que a gente não queria que fosse assim. Esses 3 pontos são os pontos-chave para você observar. Inclusive, se você entender isso aqui, você já está constelando, literalmente, tá? Porque o que é constelação? É trazer à tona, é trazer consciência das questões desordenadas, desequilibradas e excluídas, tá? Então, se você está sendo salvador de um destino, salvadora de um destino, se você está mediando a relação de alguém com alguém, lá do passado, da sua família, principalmente pai e mãe, ou se você tem uma dor, uma ferida aqui interna, e todos nós temos tudo isso, tá? Você consegue compreender comigo que todos nós temos tudo isso? Como eu falei para vocês, eu estou como cliente de constelação faz 12 anos, e mesmo assim eu abro o tema. O que é abrir um tema? É de repente chega algum tipo de sintoma na minha vida física, fisiológica, ou na minha vida financeira, nos meus negócios, ou em algum projeto, ou com os meus filhos, ou com os meus relacionamentos, ou com o meu dinheiro. Chega um sintoma e esse sintoma, na verdade, ele está denunciando que tem uma lei sendo infringida. Quem está aqui comigo, tá dando para compreender? Tá valendo a pena a gente estar aqui juntos? Por favor, me dá um sinal aí, porque eu fico muito empolgada e profunda, e aí de repente eu não sei mais se a gente está falando a mesma língua aqui. Me conta. Faz sentido isso para vocês? Então, se eu tô... Vamos escrever, ó. Número 1, salvadora. Salvadora de um destino lá da família. Número 2, mediadora de alguma relação. Às vezes é da tua avó com a tua mãe. Às vezes é do teu bisavô com o teu
vou, sei lá, tá? 3, uma dor, eu vou chamar aqui dor da sua criança ferida, que isso aqui diz respeito a algo que você passou desde a sua concepção, gestação, nascimento, significados que você deu para algumas histórias que ficaram não resolvidas dentro de você. E sempre nós vamos ter isso. Inclusive, esses dias eu tava falando com o pessoal do Sou Rica, da mentoria Sou Rica, e eu fiz uma reflexão com eles o seguinte: muitas vezes a gente tem na nossa cabeça que, agora eu tô na fase de plantação, agora eu tô na fase de semeadura, agora eu tô na fase de colheita. Depois que a gente tem cognição na vida, que a gente entende as palavras, que a gente entende, que a gente já significa as coisas, gente, essas fases elas acontecem o tempo inteiro. Na verdade, eu acredito desde que a gente foi concebido. A gente está vivendo todas as coisas a todo momento. Às vezes você está numa fase de mais colheita, que você plantou bastante, está tendo vários resultados, mas não pode parar de plantar. Não pode parar de semear. Às vezes você está numa fase de semear muito, você está semeando um projeto, está ali um pouquinho mais na caverna, está ali fazendo mais a operação em si para depois frutificar, né? Só que você não pode deixar de plantar, você não pode deixar de colher. Gente, nós temos muitas colheitas acontecendo o tempo todo. E nós temos uma tendência a ser ingratos. E temos uma tendência a olhar o que está faltando e não o que a gente já tem. E é por isso que uma ferramenta básica da vida é gratidão. É todos os dias separar um pouquinho e agradecer a vida, agradecer as dificuldades, que são, na verdade, degraus. Eu gosto muito de falar isso, ó, toda dificuldade que acontece com você, na verdade, é uma preparação para o próximo nível. Vamos anotar isso? Quem tem coragem de anotar? Toda dificuldade, obstáculo que tem aí, é uma preparação para o próximo nível. Faz sentido? Então não existe nada ruim. Existe uma conquista ou um aprendizado. Consegue perceber? Não é frase de Facebook isso, frase de Instagram. Se deu, ou você aprendeu ou você venceu. Não, gente, o tempo inteiro nós estamos vencendo e aprendendo, vencendo e aprendendo. E por que o aprendizado também não é uma vitória? Entende? Porque toda a preparação que está acontecendo, essa minha preparação está intensa. Então imagine só a grandeza do chamado, Fer. Quando eu estou passando por fases intensas, que eu também estou passando aqui, é que, olha, se fosse entrar em tudo que o inconsciente coletivo fala, pegar Mercúrio retrógrado, eu não acredito, não é que eu não acredito, mas eu acho, não é que eu não acredito mesmo, eu acredito que existem várias influências dos astros, do planeta, da natureza, da numerologia, eu acredito que tem tudo lá influenciando a gente, tá? Sim, existem muitos aspectos que estão nos influenciando, mas se a gente for ficar focando no que as pessoas falam fora, cuidado, porque muitas vezes a gente cai no lado obscuro da força, a gente se sente mal, a gente se julga, a gente se sente fracassando, a gente sente que só a gente que está passando por isso, a gente intensifica o significado da fase, do movimento da fase, porque a gente aprendeu que tem certo e errado, que tem bom, que tem mal, que tem ruim. E nesse momento a gente se perde. Então, nada tem significado até que eu dê um. Frase mais falada de 2024 e com certeza daqui pra frente dos próximos anos. Escreve aí, nada tem significado até que eu dê um. A preparação tá intensa, ótimo. E se você só criasse no caos, porque o caos gera movimento? E se o caos fosse o movimento que se requer para você se divertir na vida? E se tirar o caos e a intensidade, sobraria para você depressão, angústia e perda de vitalidade? Olha que forte que é isso, eu estava meditando nisso esses dias. Existe uma expressão, quando a gente estuda a parte financeira quando a gente estuda o dinheiro sistêmico, a parte sistêmica do dinheiro, nós temos um termo que é chamado de maus negócios. Pode escrever aí. Maus negócios são perdas financeiras que a gente faz. Às vezes a gente não necessariamente perde um dinheiro direto, mas aí você vai lá, por exemplo,
e adoece, tem que comprar remédios que você não estava esperando, fazer consultas médicas que você não estava esperando. De repente, do nada, você bate o carro, aí até vão pagar o carro, mas daí você tem que ir no mecânico, tem que ir lá, tem que trocar, tem que assinar o seguro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, perde um tempo. Tudo isso são maus negócios, tá? Quando você, por exemplo, compra um curso e não usa, é um mau negócio. Então, tem várias formas da gente fazer maus negócios, né? As empresas, por exemplo, produzem sintomas que são maus negócios. Por exemplo, uma empresa que de repente os colaboradores começam a pedir demissão e fica com uma alta rotatividade. Isso é um mau negócio. Uma empresa que alguém coloca na justiça, isso é um mau negócio que aquela empresa está fazendo. Então, tudo na nossa vida, nós mesmos, o nosso corpo, o nosso dinheiro, os nossos negócios, os nossos filhos, nossos relacionamentos produzem sintomas que eu vou chamar aqui carinhosamente, então, de maus negócios, que são para quê? Para que a gente volte para as ordens, para que a gente volte a respeitar as leis. Tanto é que eu estava lendo para vocês, a violação de uma hierarquia se revela na constelação familiar. Ou seja, quando a gente constela, a gente traz à tona que alguma coisa está fora do lugar, ou está excluída, ou está desequilibrada. Tá compreendido isso? Nossa, gente, eu não liguei o ar. E o controle não tá aqui, deu um calorão agora, prendeu o cabelo. Então, a violação de uma hierarquia é revelada na constelação. Então, a gente descobre que tem alguma coisa fora do lugar, excluída ou em desequilíbrio. A partir do momento que eu tomo essa consciência, eu faço a constelação, que nada mais é o quê? Que é colocar as coisas no lugar, que é incluir o que estava excluído, que é reequilibrar as dinâmicas de troca. Quando eu faço isso, eu reconfigurei. Meu trabalho aqui é reconfigurar destino. É muito forte isso, né? Eu falei aqui, deu pra ver meu olho numa parte aqui, ficou forte. Olha, é reconfigurar destino. Olha profundamente nos meus olhos, que aqui ficam um pouquinho vesgos, e fale comigo, uau, reconfiguração de destino, isso é possível? Claro, porque quando a gente toma consciência das coisas, a gente consegue mudar a estratégia. E aí, ao invés de fazer maus negócios para compensar as desordens, desequilíbrios e exclusões, você passa a criar estratégias para aproveitar essas questões que elas vão acontecer e existir de qualquer forma. Por exemplo, estava com uma cliente esses dias, então, já que ela já entendeu que tem um monte de coisa na empresa dela que está em desordem, né? No relacionamento de casal dela que tá uma desordem. Uma empresária que eu atendi esses dias, foi muito interessante esse atendimento, porque eu faço contas sistêmicas quando o pessoal que tá em mentoria, eu faço muita conta sistêmica. Então eu vou lá, eu pergunto algumas coisas e a gente faz verificações, né? E numa dessas verificações, a pessoa, ela tinha vários negócios, várias empresas, e ela diz assim pra mim, Paula, negócio é o seguinte, eu quero ficar mais presente nos meus negócios, eu quero participar da operação, quero fazer uma mudança assim, quero contratar uma auditoria, quero isso, quero aquilo, e eu também já fiz isso, inclusive, eu acredito que muitos aqui que estão me assistindo, que também são empresários, também já fizeram isso, que falou assim, agora eu que vou cuidar do meu negócio, agora eu vou fazer conta, agora eu vou saber como é que estão as coisas, agora eu vou no contador, agora eu vou reorganizar a casa, não sei o que, não. Beleza. Quando eu fiz a pesquisa sistêmica da verdadeira intenção por trás dela fazer isso, pasmem, ela estava fazendo isso para não olhar para o casamento. Ela estava entrando nessa energia massiva de olhar para o negócio dela, porque ela estava querendo fugir de trabalhar algumas coisas no casamento dela. Olha que massa que é isso, gente. Quando a gente tomou essa consciência, nós criamos uma estratégia. E aí, mesmo que ela precisasse ainda, depois da gente olhar para isso, nós percebemos que ela ainda precisava de um tempo para poder olhar para algumas coisas do relacionamento, do casamento dela. Só que o que a gente conseguiu fazer? Nós conseguimos criar uma operação baseada numa estratégia sistêmica para ela fazer maus negócios estratégicos. Então, ela não ia contratar gente processando ela não ia contratar fornecedor que não entrega, ela não ia contratar calote financeiro de cliente, não. Ela ia direcionar esse foco
para uma nova forma de fazer as coisas. Consequentemente, os resultados dela vão ser mais leves, ela vai perder menos ou nada de dinheiro, menos ou nada de saúde, até ela se preparar para olhar o casamento. E só dela ter olhado para isso, te garanto que muito antes do que a gente imagina, ela vai já ter um olhar totalmente diferente, vai conseguir convidar esse marido para uma nova postura, para uma nova conversa, para um novo tipo de movimento. Inclusive, quando a gente faz conta sistêmica, eu faço muito conta sistêmica, inclusive nas imersões também, tá, gente? Quem tá chegando aqui agora vai ter uma imersão constelando a minha relação, curando a minha relação com a minha ancestralidade, dia 18, às 19h30, das 19h30 às 22h30, R$97 de investimento, tá? Depois, quem quiser saber mais, pode falar comigo. Mas olha só que interessante. Então, a gente faz conta sistêmica. E nas contas sistêmicas, nós percebemos que ela poderia fazer esse movimento mais intenso na empresa durante 2 meses. E o que nós concluímos juntas? Que os maus negócios que ela faria seria não mexer na equipe dela. Seria passar o básico, melhorar a clareza na comunicação com a equipe dela, mas não mexer na equipe. O que ela faria? Foco em vender. Foco em aumentar a caixa. Foco nisso, com tudo. Então, se a equipe não está performando bem, a equipe interna, de bastidores, de administrativo, não importa. Porque o caos que ela vai gerar agora é o caos de caixa excessivo. É o caos de venda extraordinária. Venda. Entendeu? Então, ao invés dela criar um caos de escassez, um caos de dívida, um caos de processo, sei lá o que mais, ela passa a criar um caos de entradas financeiras abundantes. E aí tem que dar um jeito de emitir nota, aí vai dormir meia-noite, aí vai trabalhar vai trabalhar a equipe inteira na empresa, e o que mais é possível. Percebe, gente, que legal? E tudo isso pra gente voltar um pouquinho. Como as histórias de família de origem impactam na nossa vida? Então, todos nós temos as histórias dos homens da família, temos as histórias das mulheres da família, temos as histórias dos casais das famílias, da saúde das pessoas da nossa ancestralidade, todos esses padrões que formam o que eu chamo de pedagogia sistêmica e que vem no destino. Destino, a gente está lendo aqui como uma programação herdada. Além disso, nós temos muitos excluídos. E nesse mês que a gente está trabalhando, nós vamos trabalhar bastante com as questões de ancestralidade, vamos trabalhar com o tema da colonização do Brasil, nós vamos trabalhar com os índios, com as questões dos índios, dos primeiros movimentos que aconteceram para o Brasil existir, que nós vamos trabalhar durante esse mês com o nosso relacionamento com Portugal. Tudo isso formou um pensamento, uma crença maior de como se relacionar com a vida. Então nós temos muitas revoltas de injustiça que está ligada à forma como foi feita essa colonização aqui do nosso país. Muitas vezes, gente, você está comprando uma briga que você não sabe nem de quem é. Sabe os ismos? Feminismo, alcoolismo, que mais? Todos os ismos, tudo aquilo que tem o final de ismo, tá? Tem uma tendência a ser explicitamente relacionado a uma revolta de alguma coisa que você não pôde ajudar, de algum destino pesado e difícil que você não concordou, consciente, mas principalmente inconscientemente, ou a tua família não vem concordando há tempos. E aí o que acontece? Nós vamos entrando nos ismos. Os ismos, eles são lutas por causas. Uma coisa é, por exemplo, o feminino, né? A mulher que está buscando o feminino é diferente do feminismo. O feminismo, ele tem uma ideologia por trás. Tudo aquilo que tem uma ideologia por trás denuncia, escreve isso, tá? Se você é fanática em alguma coisa, por exemplo, eu fui fanática religiosa. Eu já fui fanática religiosa, já fui fanática da constelação, eu já fui... meus 2 fanatismos foram esses. Mas a pessoa, por exemplo, é fanática por uma ideologia política, por uma ideologia como o feminismo, por exemplo, né, como, enfim, uma religião ou qualquer coisa do gênero, essa pessoa está lutando por uma causa. E essa causa, 99% das vezes, não tem nada a ver com ela, com a experiência real de vida dela. Ela já pegou toda a carga que veio lá de trás, lá da família dela, que muitas vezes ela não tem nem noção do que estava acontecendo, e pegou, bateu no peito e falou, essa causa é minha, eu vou lutar por ela. Percebe que forte que é isso?
Então, a nossa família de origem, as nossas origens, elas impactam muito mais na nossa forma de pensar, sentir, agir e resultar do que a gente possa imaginar. Por isso esse triângulo aqui que surgiu faz 2 semanas que veio, falo que eu canalizei, eu tô chamando de triângulo PCV por enquanto, até ele ganhar um nome, depois vocês me ajudem a dar um nome para ele. Mostra que não adianta você agir no comportamento. Ah, eu estou fazendo um curso de educação financeira, de aprender a investir. Ah, eu estou fazendo uma consultoria, blá, blá, blá. Ah, eu estou fazendo um processo de dieta e emagrecimento. Por que eu sou cada vez mais parceira de médicos? Os médicos têm mandado as pessoas para constelar. Por quê? Porque a pessoa ela não consegue sustentar o novo comportamento se não mexer nas crenças e na parte sistêmica dela. Não consegue. Paula, como que eu sei que eu tenho um problema sistêmico? Quer saber como que você tem um problema, como que você sabe que tem um problema sistêmico? É simples. Você tem uma coisa que não para. Você tem um padrão que se repete, se repete, se repete. Mesmo que você tenha feito coisas novas, mesmo que você tenha aprendido comportamentos novos, mesmo que você esteja agindo de forma diferente, a hora que você vê o resultado é igual. Seja o resultado de sentimento, seja o resultado financeiro, seja o resultado no relacionamento, seja o resultado de um sentimento. Por quê? Porque tem algo abaixo da superfície do comportamento que precisa ser trabalhado, psicologicamente, sistemicamente. E é por isso que eu trago todas essas soluções aqui para você, de sessão individual, mentoria individual, mentorias em grupo, comunidade Sou Sistêmica agora maravilhosa, e a imersão do dia 18, que eu super recomendo que você se permita viver essa experiência. Porque o que nós vamos viver no dia 18? Curando a minha relação com a minha ancestralidade. Nós vamos aprofundar o que nós vamos trabalhando aqui nessas lives, já é semana que vem, né? E essa semana eu vou fazer vários movimentos aqui com vocês no Instagram, possivelmente, inclusive, algumas lives a semana que vem. Acabei de ter a ideia. Quem aqui gostaria de que eu fizesse lives todos os dias da semana que vem? Fazer uma votação no Story depois, né? E depois a gente precisa ver essa questão do horário, porque eu percebi que esse horário veio menos pessoas. Não sei se é porque foram um pouco avisadas, ou se esse horário é ruim para quem tá por perto, né? Porque quando a gente faz a live da manhã, vem 5 vezes mais pessoas, né? Enfim, pessoal, quero saber com vocês, quem ficou aqui comigo, valeu a pena a gente conversar sobre isso? A gente fez aqui um levantamento de percepções sobre a nossa ancestralidade, sobre a influência das histórias de origem na nossa vida, né? Fizemos aqui uma análise sobre maus negócios e por que a gente faz maus negócios, por que a gente entra em movimentos onde a gente perde dinheiro, por que a gente entra em movimentos onde a gente recebe pessoas que nos abusam, né, e tudo mais. E o quanto que quando a gente olha abaixo da superfície, principalmente através da constelação familiar, nós temos então liberações importantes que acontecem e assim a gente obtém o pré-requisito espiritual para o sucesso na vida. Então vou ler essa parte do livro do Bert Hellinger novamente, que eu acho muito bacana, até para quem chegou aqui receber essa informação também. Olha só, a violação de uma hierarquia, ou seja, uma desordem, um desequilíbrio, uma exclusão, se revela na constelação familiar. Ao se constelar, a ordem é restaurada. E assim, obtém-se o pré-requisito espiritual para o sucesso na vida. Aí essa parte aqui é a melhor de todas. No entanto, é o próprio cliente que tem de implementar essa ordem. Ou seja, quem vai colocar em prática, quem vai fazer diferente depois da constelação é você. Pois a constelação não substitui a própria ação. Sim? E Paula, já fiz uma constelação e não mudou nada. Por que não muda nada? Porque você precisa de legendas. Eu parto do princípio, eu sei que tem pessoas que podem não concordar comigo, mas eu parto do princípio, e isso é confirmado em mais de 10 anos de atendimentos, em mais de 10 anos como cliente também. A metodologia toda que eu fui desenvolvendo foi por conta das minhas necessidades. Eu percebia que eu constelava e eu não conseguia dar sustentabilidade para aquilo que eu tinha visto. Eu curava, eu sabia que eu tinha curado algo muito profundo e não conseguia dar sustentabilidade. Por quê? Porque eu não sabia o que fazer com aquilo. E é por isso que eu me tornei uma educadora sistêmica. As minhas metodologias, tudo que a gente está fazendo aqui, parte do princípio da legenda. Quanto mais legendas você tem, mais você consegue colocar em prática, implementar essas ações que vão fazer não só
você sustentar a sua cura, como exponencializar os resultados das curas que você faz nas suas constelações. Rô aqui, você é luz, é raio, estrela e luar, adoro. Rô, quero te ver quinta-feira, hein? Vou mandar um recadinho pra você, já vou te mandar o link. Nós estamos preparando o link, acredito que até já esteja na bio, se não tiver, já vou garantir lá com a Bia para vocês poderem se inscrever na imersão de quinta-feira, R$97, valor super simbólico. Quem quiser saber sobre a comunidade me avisa, que daí a gente conversa, a gente troca áudios, tá? E no mais, vamos juntos, trabalhando, estudando e se lapidando cada vez mais para ter uma vida cada vez mais leve, mais próspera e mais abundante. E eu vou fazer a votação para saber se vocês topam que eu faça live segunda, terça, quarta e quinta da semana que vem, porque eu tô super empolgada e tem muito assunto pra gente falar antes da imersão, inclusive para aquecer o coração pro nosso grande encontro, tá bom? Ó, escrevam lá. Quem participou aqui comigo, escreve ali nos comentários dessa live que vai ficar gravada aqui no feed, porque valeu a pena a gente estar aqui juntos. Tá bom? E no mais, contem comigo. Bom final de semana e até segunda-feira, então. Beijos!